O Ricardo Mota Entrevista desta semana conversa com o economista Cícero Péricles de Carvalho, ele que é um especialista na economia alagoana, com vários livros publicados e um trabalho recente, onde ele trata da economia de Alagoas no tempo da pandemia. Estávamos falando sobre a importância e a dimensão do auxílio emergencial. E eu pedi que ele fizesse um comparativo, um cotejamento entre Bolsa Família e auxílio emergencial. Essas diferenças de escala, por exemplo, professor. Veja bem, no valor é estonteante a mudança, né? Por quê? Porque a média de pagamento em Alagoas, das 400 mil famílias que recebiam Bolsa Família, era de R$ 186. E a média de pagamento do auxílio emergencial passa para o mínimo, né, de 600, é a base de pagamento. O fundo paga também 1.200, mas não paga todo mundo 1.200, é mais ou menos R$ 700. Para quem saltou de R$ 186 para 1.200, ele saltou 6 vezes a sua renda, não é? Ou seja, multiplicou por 6 vezes a renda mensal, essa renda auxiliar que recebia. Passou a ter um impacto muito grande, ou seja, uma mudança efetiva. Isso é no número, né? No valor do benefício. E no sentido do número, 400 mil famílias recebiam dinheiro do Bolsa Família, disse aqui, né? E agora são 1.200.000 que recebem mais. É um grau de cobertura impressionantemente, porque ele tem uma capilaridade fenomenal na medida que não somente atinge a capital, mas são todos os municípios do interior, e não somente o público C, D e E, né? Mas ele é absolutamente capitalizado, na medida que praticamente o percentual não se dá para medir, né? Mas é praticamente junto com a Previdência Social, que é uma renda social, que é uma renda pública, né? Nós temos dentro da Previdência Social o pagamento de um benefício, Ricardo. Nós estamos falando de muitos benefícios, né? O BPC, o benefício de prestação continuada, que também tem muita importância em Alagoas, para pessoas pobres que não podem trabalhar acima de 65 anos. Quando você junta tudo isso, né, no mês passado, somente os dois, chega a 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. É o dinheiro todo que vai para o mercadinho, para o açougue, para a feira, ou seja, para o armarinho. Primeira necessidade, né, basicamente, né? Sim, sim. Para a primeira necessidade, pois é. Tanto é verdade isso, que nós temos aqui em Alagoas uma novidade muito grande, Ricardo, que é bom que o seu programa ele tem essa audiência privilegiada de dizer o seguinte, é de que em Alagoas nós temos uma novidade econômica. Hoje o principal setor econômico de Alagoas, o principal setor, já não é no sentido de emprego, de renda, da importância de receita, de pagamento de impostos, não é o setor sucroalcooleiro, de forma alguma. Chama-se setor de distribuição, os atacadistas, né? Nós temos aqui em Alagoas aproximadamente 140 empresas que fazem a distribuição do atacado, né? Ou seja, compra em grosso, compra em São Paulo, Rio, Minas, Goiás, os produtos que a sociedade consome, traz para cá e faz a distribuição para aproximadamente 12 mil pontos de venda do varejo. Esse grupo, Ricardo, no ano passado, teve uma receita de, não todo ele, mas 50 empresas desse grupo, teve uma receita de 3 bilhões e 600 milhões de reais. É muito forte. E esse setor, chamado ACADEAL, né, Associação Alagoana de Distribuidores, é quem organiza o varejo. Ou seja, através do seu centro de distribuição, recebe essas mercadorias e organiza. Esse segmento cresce em abril, em maio, em junho e julho, segundo a Secretaria da Fazenda, em média 8% ao mês. É um crescimento chinês, né? Chinês. Eu só lembrar, viu, Pérez, no mês de junho eu vou usar isso como referência, porque é uma informação oficial. Segundo a Secretaria da Fazenda, a economia de Alagoas teve um crescimento na movimentação de 13%, quer dizer, em plena pandemia, no paroxismo da pandemia. E aí? Não, veja bem. É tudo revelador, né? O 13% que a Secretaria da Fazenda fala tem um aspecto que a gente tem que sublinhar. É que ela faz o crescimento das notas fiscais eletrônicas, né? Ou seja, de quem compra e vende mercadorias. Formal, né? Isso, formal. Mas o setor de serviços é diferente. Então, esse teve um impacto muito grande, porque o decreto de 20 de março, ele fecha as portas do setor de comércio e do setor de serviço não essencial. Então, esse segmento, que é o maior segmento alagoano, né, da atividade, o setor de comércio mais o setor de serviços juntos, formam um bloco de 70% da economia alagoana. 70%, né? 18% pertence à agricultura e 12% à indústria.
Então, imagina o impacto do fechamento dos segmentos todos, né? Cabeleireiros, lojas, esse mundo de empresas, principalmente formado por micro e pequenas empresas. Vai ser um baque muito grande. A economia alagoana, no final do ano, deverá apresentar uma taxa aí negativa de 6%, 7%. Mas neste momento, principalmente agora na transição, ele vai a pleno vapor em função da permanência desse conjunto de mecanismos de defesa da renda e do emprego. E mais, Ricardo, para que a gente não fique falando somente da renda, né, da sociedade, as empresas alagoanas também têm acesso a linhas especiais de crédito, chamadas linhas emergenciais. Tem um programa chamado PRONAMP, né, que é Programa de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de Financiamento, com juros baixíssimos, e muitas empresas estão acessando esse recurso. A SUDENE e o BNB também tem uma linha, ou seja, tem dinheiro para a renda da família, tem dinheiro para manter o emprego, que na verdade também mantém a empresa, porque paga a folha de pessoal da empresa, na hora como essa é fundamental, né? Tem linhas de crédito para, ou seja, para empréstimos também, né? Direto para a empresa, e para sobreviver a cada uma delas, e dinheiro também, como nós assistimos, né, do Pacto Federativo, o Congresso aprovou também transferências de recursos para compensar a perda de FPM e FPE. 60 bilhões, né? 60 bilhões. Mas, Pérez, se você me permite, nessa questão dos créditos para as empresas reclamam da dificuldade, né? O setor financeiro não faz graça para ninguém, né? Não. Agora, veja bem, existe um elemento importante que a gente tem que entender. Não que vamos defender banco aqui, não tem espaço para isso. Mas o fato é o seguinte, é de que os micro e pequenas empresas, e se for microempreendedor individual, que são quase 100 mil em Alagoas, nós temos quase 100 mil microempreendedores individuais, que na verdade é o empreendedor por necessidade, né? Aquele que não arranjou emprego está atuando como empreendedor. Mas as microempresas, que são 40 mil e mais 26 mil empresas de portes diferenciados, elas não têm tradição de relação com o banco. O dono da empresa vai ao banco para tirar dinheiro para ele, ainda pessoa jurídica, né? Essa relação com a pessoa física, ou seja, com o CNPJ, ainda é muito pequena. Isso justifica, em parte, o pouco acesso. Segundo ponto importante é o medo do endividamento, né? Todos têm uma incerteza porque na frente o quadro não é muito positivo para a economia brasileira. E terceiro ponto importante é as garantias exigidas pelos bancos, principalmente no mês de abril, maio e junho. As empresas alagoanas, em grande parte, as micro e pequenas empresas, não têm a contabilidade em dia, não tem possibilidade de apresentar todas as garantias exigidas pelos bancos. Por isso que o acesso foi relativamente pequeno. Mas as linhas existem, né? E colaboram, minimamente que seja, nesse momento de crise. Esse conjunto, Ricardo, é que faz o cenário da aparente normalidade. Eu vou precisar fazer um outro intervalo comercial, Pérez, mas vou deixar para você uma questão seguinte. Você está apontando nitidamente que até agora nós temos, em média, atravessado razoavelmente esse período de crise. Mas eu lhe pergunto, vai piorar antes de melhorar no pós-pandemia? A gente volta daqui a pouquinho.